Boa tarde a todos, encarnados e desencarnados, né? Essas cadeiras que estão vazias aí, tem gente aí sentado, né? Estão assistindo também, tá certo? Então são todos bem-vindos, agradeço mais uma vez estar nessa casa para poder refletir alguns temas que têm relação evidente com a doutrina espírita. Eu tenho feito alguns estudos sobre assuntos da Revista Espírita de Allan Kardec. Temas que às vezes você não vê normalmente, né, em palestras, em encontros. Então eu procuro pensar alguns assuntos que eu acho assim interessantes que a gente possa conhecer. E o assunto de hoje é casas e castelos assombrados ou mal assombrados. Será que isso realmente existe? É lenda, né? O povo inventa, o povo aumenta, né? É interessante que o Kardec, na Revista Espírita, ele trata desse assunto e ele dedicou no Livro dos Médiuns o capítulo 9 sobre esse assunto. Quer dizer, é relevante para Kardec e é relevante para a doutrina espírita saber como acontecem esses fenômenos, né, com relação a essas casas ditas assombradas, tá certo? Ou mal assombradas. Então, casas e castelos assombrados existem? Será que existem? Os espíritos se apegam ao lugar ou às pessoas que lá habitam? O que fazer para expulsar os espíritos que causam perturbações na casa? O que vocês acham disso? Vocês podem falar. Primeiro, vocês acreditam que tem casa mal assombrada? Existe isso? Creio que sim. Vocês acham que eles ficam mais por causa da casa ou por causa das pessoas que estão na casa? Ou as duas coisas? As duas coisas. E como fazer para expulsar esses espíritos de lá? Que causam perturbações, porque nem todos causam perturbações. Não é isso? Como fazer? Não é? Então repare que esses assuntos são interessantes, né? E Kardec vai tratar disso. Vamos ver o que ele diz primeiro. Opinião na Revista Espírita e também no Livro dos Médiuns. A questão dos lugares assombrados é um fato comprovado. Os barulhos e perturbações são coisas conhecidas. Então Kardec, para começar, que é o codificador, esses fenômenos são reais. É evidente que cada pessoa, diante de falar, aquela casa é uma casa mal assombrada. Dizem que se você for lá, você vai ver uma mulher de branco andando pela casa. Aí a pessoa já vai com aquela ideia na cabeça. Já me disseram, né? Então, deve ver que tem. De repente, bate um vento, uma cortina balança, pronto. Já vi a mulher de branco passando. Então, a gente vai perceber que muita coisa é da imaginação das pessoas. Mas tem fatos, sim, que são ocorridos. Tá? E o Kardec vai tratar disso. Nesse primeiro caso aqui, olha. Isso eu peguei da Revista Espírita. Olha só. O excelente médium, o senhor fulano de tal, é um rapaz que geralmente se distingue pela pureza de suas relações com o mundo espírita. Todavia, desde que ocupa o cômodo em que atualmente reside, um espírito inferior interfere em suas comunicações, intrometendo-se até mesmo em seus trabalhos pessoais. Achando-se uma noite, 6 de setembro de 1859, em casa do senhor Allan Kardec, com quem devia trabalhar, foi importunado por aquele espírito, que lhe fazia traçar coisas incoerentes ou o impedia de escrever. Dirigindo-se ao espírito, o senhor Kardec manteve com ele a seguinte conversa. Então vamos ver o que aconteceu. Quer dizer, um médium está numa casa, então a gente vai perceber o seguinte, que normalmente uma casa que acontece algum fenômeno, para ele se manifestar, vai precisar do ectoplasma, vai precisar de encarnados ali. O espírito não se manifesta lá na casa sozinho. Precisa ter, né, o ectoplasma manipulado para ele poder aparecer. No caso, tinha já um médium na casa. O médium é como se fosse assim, imagina uma lâmpada acesa e as mariposas ficam em volta. Tem um médium ali, os espíritos se aproximam, porque ele sabe que é um canal que ele pode se manifestar. Então, esse médium, o espírito estava lá incomodando
o trabalho dele. Ele precisava escrever, ele procurava interferir. Porque se fosse um benfeitor espiritual, ele estaria ali para auxiliar, para ajudar, para inspirar. Mas não é o caso. Ele estava sendo realmente perturbado por aquela entidade. E aí, o Kardec conversou, evidente, e Kardec tentou conversar com esse espírito, manter um diálogo com ele. Vamos ver que eu peguei esse trecho que é curioso. Kardec pergunta: por que vens aqui se ninguém te chamou? O espírito: quero atormentá-lo. Ele já foi direto no assunto. Eu quero realmente incomodar. Quem és tu? Dize o teu nome. Não o direi. Não respondeu a Kardec. Qual o teu objetivo intrometendo-se naquilo que não te diz respeito? Isso não te traz nenhum proveito. Para que fazer isso? Não, mas o impeço de ter boas comunicações, e sei que isto o magoa bastante. Quer dizer, esse é o objetivo dele. Ele está ali simplesmente para atrapalhar o trabalho de um médium que quer escrever coisas positivas, coisas que vão ajudar as pessoas, auxiliar as pessoas com as suas mensagens através dos mentores espirituais. E esse espírito estava ali incomodando. Kardec fala: és um espírito mau, pois te alegras em fazer o mal. Em nome de Deus, eu te intimo que te retires e nos deixe trabalhar em paz. A resposta do espírito: pensas amedrontar-me com esse vozeirão? Quer dizer, ainda mexeu com o Kardec. Quer dizer, o Kardec se ele falou, o Kardec deve ter falado alto com ele. Ele falou: vai me assustar com esse vozeirão? E aí, o Kardec precisou chamar um espírito superior para retirar esse espírito, porque ele não conseguiu. Por que muitas vezes também, lembrando Jesus, no trecho lá do lunático, os discípulos não conseguiram tirar aquela entidade que estava ali. E Jesus chegou, impôs as mãos, saiu. Quer dizer, você tem que ter uma... Não é que Kardec não tinha, é evidente que ele tinha moral, mas tinha que ter uma grande força energética de vibração para poder interferir naquele caso ali. Tá? Então, convocou, pediu um espírito, e veio um espírito superior, que nós vamos ver agora, que se fez presente, tá bem? Então, perguntado sobre que tipo de espírito estava ali, o espírito superior disse: esse espírito da mais baixa classe é um antigo carreteiro, falecido perto da casa onde mora um médium. Escolheu para domicílio o próprio quarto do médium. Olha só, no quarto dele, para ficar junto. Tipo assim, full time, o tempo integral. E há muito tempo é ele que obsidia e o atormenta continuamente. Agora que sabe que o médium deve deixar o alojamento, por ordem dos espíritos superiores, atormenta-o mais que nunca. Quer dizer, o espírito não gostou dessa atitude. Agora ele vai sair daquela casa. Se ele sai de lá, ele vai ficar fazendo o que lá? Tem que se retirar. E Kardec pergunta ao espírito, quando vivo, qual era o caráter desse homem? Resposta: tudo que mais se aproxima do animal. Creio que seus cavalos tinham mais inteligência e sentimento do que ele. Quer dizer, era um espírito realmente ignorante, muito ignorante. Não tinha, posso dizer assim, a consciência do mal que estava fazendo. Estava fazendo, mas até que ponto ele tinha consciência exatamente que estava prejudicando as pessoas, no caso o médium. Por que meio pode o senhor desembaraçar-se dele? Porque que maneira que o médium pode se livrar desse espírito? Há duas maneiras: o meio espiritual, pedindo a Deus, e meio material, deixando a casa onde está. Essas duas possibilidades. Ou nós vamos, através do nosso comportamento, das nossas preces, convencer o espírito que aquele lugar não é um lugar que ele vai ter nenhum proveito para ele, ou sair daquela casa. E isso está... A gente assiste pelas redes sociais muitos casos de famílias que vão para uma casa, não é isso? Já fizeram vários filmes, a casa é muito barata, a pessoa vai lá, não sabe por quê. Chega lá, começa a ter problemas,
E aí não chega uma hora que ela não consegue ficar e vende a casa e vai embora. E vai ficar ali. Teve casos que a pessoa tem que destruir a casa. Porque não tem outro jeito. Os espíritos estão ali, naquela propriedade, acham que são dono daquela casa e ficam realmente incomodando. Não é certo? Então há realmente lugares assombrados por certos espíritos? Resposta: sim. Espíritos que ainda estão sob a influência da matéria ligam-se a certos locais. Quer dizer, o espírito ainda está apegado ao meio material. E nós vamos ver que ele pode sim se apegar, considerando a sua propriedade, como também as pessoas que estão naquele lugar, ou os dois, não é? Os espíritos que assombram certos lugares podem torná-los fatalmente funestos ou propícios para as pessoas que os habitam? Quem os poderia impedir? Mortos exercem sua influência como espíritos, vivos exercem-na como homens. Assim como nós, encarnados, temos influência de todo tipo de malfeitor, os espíritos também estão nessa mesma condição. É evidente que um espírito ignorante não vai conseguir prejudicar um espírito superior. Tá? Mas do nível por ali, mediano como ele é, de repente, né, na situação que ele está, ele pode sim interferir. Vai depender da condição do outro espírito para ser influenciado por ele. Então, sim. Agora, por que Deus permite isso? Por que os espíritos permitem isso? É a maneira da gente aprender as coisas. Não é? Se você perceber, para quem é pai, quem é mãe, se cada vez que o filho cair, né, você se lamenta muito e evita que ele caia, ele não vai aprender a andar. Não tem jeito. Quem aqui já viu como é que foi aprender a andar de bicicleta? Né? Quantos tombos que levou? Mas chegou uma hora que andou. Né? Se ficar com aquelas 3 rodinhas o tempo inteiro, não vai dar sair dali. A hora que tira as rodinhas de lado, né, aí a coisa acontece. Então é assim. O Espírito tem que tratar a gente de uma maneira que a gente possa realmente aprender. Tá bem? Os espíritos se apegam unicamente às pessoas ou também às coisas? Isso aí está no livro dos médiuns, essa pergunta. Depende da elevação deles. Alguns espíritos podem apegar-se aos objetos terrenos. Os avarentos, por exemplo, que esconderam seus tesouros e que ainda não estão bastante desmaterializados, muitas vezes se obstinam em vigiá-los e montar-lhes guarda. Então você imagina uma pessoa na época, né, bem antigamente, onde as pessoas guardavam dinheiro no colchão. Não existia banco, as pessoas guardavam as suas coisas ali na casa. Tá certo? De repente ele desencarna. E ele não acredita ainda, não sabe que desencarnou. Então ele fica ali tomando conta. Alguém vai pegar meu dinheiro e fica ali. É isso como ele está falando. Está muito apegado. Então, ele pode se apegar sim aos bens. E também o que acontece? As pessoas que estão na casa podem sentir a influência dessas entidades e essas entidades tentam afastar os novos moradores da casa. Quer dizer, com ectoplasma, com a energia, eles podem fazer barulho, arrasta a cadeira, né? Cai os talheres na cozinha, você vai chegar lá, não caiu nada, é só o barulho que dá a impressão que caiu. São coisas que acontecem. O livro dos médiuns mesmo está cheio de elementos para poder conhecer esse tipo de manifestação, esses fenômenos através dos efeitos físicos, tá certo? Tem os espíritos errantes lugares de sua predileção? Será que os espíritos gostam exatamente de um lugar? A resposta dos espíritos. O princípio aqui é o mesmo. Os espíritos que já não acham apegados à terra vão para onde lhes oferecem ensejo de praticar o amor. São atraídos mais pelas pessoas do que pelos objetos materiais. Contudo, pode dar-se que dentre eles alguns tenham, durante certo tempo, preferência por determinados lugares. Esses, porém, são sempre espíritos inferiores. Então aqui ele já dá, né, uma distinção muito clara. Se o espírito que está naquela casa tem afeto, tem carinho pelos moradores, ele estava naquela casa, de repente ele desencarnou, né, a casa foi vendida, mas ele gosta daquela casa. Ele fica ali. E aí ele vê que as pessoas que vêm são pessoas cuidadosas, né? Que conservam a casa. Mesmo que ele não seja um espírito
superior, nada disso. Se fosse espírito superior, ele já não estaria ali, não ficaria na casa, mas vamos supor que ele fique. Ele não vai prejudicar as pessoas. Não vai. Agora, se o espírito, dependendo da condição dele, ele acha que aquelas pessoas são intrusas, que estão ali, tomando a casa dele, eles podem se manifestar assim, através de diversos fenômenos, e às vezes até, dependendo da condição dele, fica com ódio de quem está morando ali, tá? Tem desejo de vingança, procuram fazer várias coisas para poder afastar os novos moradores, Tudo vai depender da condição espiritual dessa entidade e também dos moradores. Vamos imaginar que numa casa que foi vendida e ali a pessoa que ficou, o espírito ficou na casa, porque sente que a sua casa é propriedade dele, não quer abandonar. Ele fica incomodado quem chega ali. De repente, chega uma família que o tempo inteiro eles estão brigando. Desarmonia total. O que vai acontecer? Vai cair exatamente na frequência, na vibração daquela entidade ignorante que está ali também. E eles sim vão estar recebendo a mesma influência. Tem pessoas que vão para casas, às vezes assim, e não sente nada. Ele não está sintonizado com aquilo. Por mais que tentem. Já aconteceu também, eu soube de casa que a pessoa fala, eu já vi pessoa, mas eu não ligo para ele. Ele aparece, eu vejo, não falo nada, já vi, mas por que eu vou discutir com ele? Sabe? Então, cada caso é cada caso, tá certo? Mas que há sim, influência sim, desses espíritos, não é? Outra pergunta, tem qualquer fundamento a crença que os espíritos frequentam de preferência as ruínas? Será que aquelas casas abandonadas, aquelas casas caindo, aqueles castelos que já ninguém vai mais lá, será que os espíritos gostam de ficar nesse lugar? Olha o que responde os espíritos, nenhum. Eles não se apegam a ruínas. Os espíritos vão a tais lugares como a todos os outros. A imaginação dos homens é que é despertada pelo aspecto lúgubre de certos sítios, atribui à presença dos espíritos o que não passa quase sempre de efeito muito natural. Quantas vezes o medo não tem feito que se tome por fantasma a sombra de uma árvore e por espectros o grito de um animal ou o sopro do vento? Os espíritos gostam da presença dos homens, daí o preferirem os lugares habitados aos lugares desertos. Evidente, nós também não gostamos de ficar numa casa sozinhos. Quem que quer ficar numa casa sozinho? Não é? Distante, num lugar deserto. A gente não quer. Mas se tiver com mais pessoas, você até aceita ficar ali um tempo. Você tem com quem conversar, com quem trocar ideia. Não é? Tem algum motivo que está ali, tem algum objetivo. Os espíritos são a mesma coisa. Às vezes não vão ficar lá porque dizem que aquela casa é assombrada e ele vai ficar lá. Não, se não tiver gente lá, ele não tem sentido ficar também, tá? E tem um caso que eu achei interessante, que saiu na revista Espírita de outubro de 1868, um castelo mal assombrado. O que aconteceu? Um general húngaro, por que falar húngaro? Porque o Kardec, ele recebia carta de diversas partes do mundo. Ele estava na França, mas depois que começou a doutrina, fez o livro dos espíritos, as pessoas liam a revista espírita, diversos lugares da parte do mundo mandavam cartas para Kardec. Ele lia essas cartas, tá? E via, realmente relatava o que aconteceu, posso dizer assim, desses correspondentes espíritas, ou espiritualistas que tinha diversas pessoas em diversos lugares. Então ele recebeu essa carta de um general, era muito conhecido por sua coragem. Ele é muito corajoso, lutava, nas batalhas ele realmente era uma pessoa que não tinha medo. E aí ele reformou. Tá? Aí falou, mas e aí fulano, o que você vai fazer? Bom, eu quero morar agora num lugar sossegado. Eu gostaria muito de ficar agora. E aí falaram para ele que tinha um castelo à venda. Ele foi ver e falou, nossa, adorei, eu quero ficar nesse castelo aqui. E ele tinha um ajudante dele que acompanhava ele, que trabalhava para ele, e ele tinha um cachorro muito bravo, cachorro feroz, que se chegasse alguém, atacasse alguém, era trágico, cachorro muito violento. E então ele falou assim, eu vou comprar esse castelo, eu quero morar lá. E aí negociaram, ele conseguiu. E já estava a tardezinha, ele falou, vou lá para o castelo. Aí falaram para ele, alguém falou, olha, não é bom, o senhor não quer ir amanhã cedo? Ele falou, por quê?
porque lá é mal assombrado aquele castelo. Ele fala, que isso? Quer dizer, um general, né, acostumado a tantas batalhas, né, ele vai ter medo de... Né, porque tem barulho. Isso aí é gente que entra lá. Não, vamos para lá. Aí foram à noite para lá. E aí o ajudante dele, o senhor tem certeza? Não, vamos para lá, né? Ele tinha arma, tinha tudo e ficou lá. E aí o ajudante dele foi para um quarto e dormiu. Ele ficou lá na biblioteca, pegou um livro e ficou lá. De repente, ele ouviu um barulho, no outro cômodo, né? Um barulho alto. Ele falou, será que está gente entrando nessa casa aqui, nesse castelo? Aí ele foi lá, pegou a vela, né? Naquela época não tinha energia elétrica, né? Pegou uma vela, foi lá, olhou no cômodo, não tinha nada. Bom, voltou de novo porque ele estava fazendo, continuou lendo. De repente o barulho foi maior, tá? Ele pegou uma pistola, certo? Pegou a pistola com a vela, falou assim, agora tem gente lá. Ou foi lá ver, eu tinha gaveta aberta. Ah, não, tem gente aqui. E aí chamou o cachorro dele, né? Tipo assim, pega, né? Tiver gente ali, o cachorro vai pegar. O cachorro já saiu correndo naquele cômodo tudo, ele só ficou esperando. Quando ele viu, o cachorro voltou apavorado, o cachorro com medo e se escondeu debaixo do móvel. Aí ele, certo, assustou com aquilo e ele começou a se arrepiar inteiro. O corpo dele ficou arrepiado inteiro. Resumo da história. No outro dia, conversaram com ele e falou assim, e aí, general? Ele falou assim, olha, eu tive 2 vezes medo na vida. Ele falou, a primeira é quando eu estava numa guerra e uma bomba estourou perto do meu pé. E a segunda veio o meu cachorro com medo. Quer dizer, a coisa era muito séria. Não entra mais em detalhes, né, o que aconteceu, mas a história é essa aí. Quer dizer, o cachorro e os animais, nós já sabemos que eles percebem. Os animais, é comum, a gente sabe, cavalos, cachorro, eles percebem a entidade e assustam. E é comum, às vezes, o cachorro ficar latindo para um canto e não tem nada ali. Quer dizer, a gente não está vendo nada. Ele ouve muito mais que a gente e pode ver, sim, entidades, não é? Então, foi o caso do cachorro, que era muito bravo e se encolheu totalmente arrepiado e com medo. Ele falou que nunca aconteceu do cachorro ter medo de alguma coisa. Naquele momento ele teve, não é? Então, a coisa era muito séria naquele castelo. Aí continua no livro dos médiuns outra pergunta a Kardec. Desculpe, Kardec pergunta aos espíritos. Será racional temerem-se os lugares assombrados pelos espíritos? É porque eles disseram que o lugar tem que ter medo? Não, tem que ter medo. Os espíritos que frequentam certos lugares, produzindo neles desordens, antes querem divertir-se à custa da credulidade e da poltronaria dos homens, do que lhes fazer mal. Aliás, deveis lembrar-vos de que em toda parte há espíritos de que, assim onde quer que estejais, os tereis ao vosso lado, ainda mesmo nas mais tranquilas habitações. Quase sempre eles só assombram certas casas, porque encontram ensejo de manifestarem sua presença nelas. E às vezes os espíritos, eles querem sim assustar. Assim como tem pessoas que são brincalhonas, que não vê a hora de pregar uma peça em alguém, também existe espírito. Por quê? Porque esses espíritos foram homens e mulheres encarnados. Desencarnados continuaram do jeito que eles são. Não é isso? Então eles continuam pregando peça. Então quando ele consegue assustar alguém, e se alguém tenta fazer um exorcismo, aí que eles se divertem mais. Eles acham aquilo uma palhaçada. Vai fazer exorcismo para tirar o espírito da casa? Não vai sair. Não vai sair, não é? Bom, então os espíritos, como aqui a pergunta de Kardec, os espíritos responderam, os espíritos estão em todas as partes. Aqui nesse momento tem espíritos circulando aqui. Eu não tenho mediunidade de evidência, não estou vendo, mas eles estão aqui, estão em todas as casas. E eles vão ser atraídos para o interesse deles. O que acontece? Vamos imaginar que aqui na rua está passando alguns espíritos, né, alguns desencarnados. Ele vê que está acontecendo alguma coisa aqui, ele entra. Primeiro, se for permitido, porque as casas, os centros espíritas, não só os espíritas, a igreja, os templos todos, existe proteção espiritual. Tem uma proteção espiritual. Então vamos supor que o espírito é permitido ele entrar, ele vê aqui, ele vai ver o que está acontecendo aqui.
Se tiver interesse, ele fica, senão ele vai embora. Aquele que quer entrar, tá, para a desordem, eles são barrados numa casa espírita. Porque aqui é uma casa de oração, é um lugar sério. É isso que se está aqui para poder a gente aprender, a gente crescer, ajudar quem está querendo, que está passando por dificuldades. Essa é a missão da casa espírita. Então, existe uma proteção, tá bem? Mas os espíritos estão em todos os lugares, né? Há também casos onde aparece o espírito na casa e, como se fala assim, uma aparição, né? Nós vamos falar, o próximo ponto vai ser a aparição, não é isso? A aparição e a pessoa da casa vê que é um espírito que está sofrendo. Ele percebe a maneira, a vestimenta dele, a postura dele, ele chora, ele está todo, sabe, em frangalhos. Ele precisa de prece, não é? Vai precisar de ser ajudado espiritualmente. Então, se tem uma visão dessa, se percebe, esse espírito não está ali para prejudicar, ele está ali para pedir ajuda. Assim como a gente é abordado às vezes na rua por alguém que está tendo necessidade, pede para a gente, esses espíritos também estão sofrendo, estão com necessidade. E apareceu naquela casa pessoas, eles podem acontecer deles se tornarem invisíveis. E aí a pessoa vai tentar ver, e não é correto. É isso, já pegar um espírito e já querer que ele saia dali. Não é assim, não é? Saia daqui não, às vezes é um espírito necessitado, que precisa de prece, e não de ser afugentado. E às vezes é um parente nosso que está na casa. Você já não está vendo, você tem alguma manifestação na casa, aí você começa a rezar para ele ir embora, e é um parente que está pedindo ajuda, que está pedindo que você possa orar por ele. Tá? Por isso que é importante a gente conhecer, ler sobre o assunto. A literatura espírita, principalmente a começar pelas obras básicas, o livro dos médiuns, que é um livro indicado para todas as questões dos fenômenos mediúnicos, desde efeitos físicos, né, a psicografia, clareaudiência, clarividência. Ali estão todos os fenômenos que são explicados por Kardec, baseado nas pesquisas que ele fez, e também estão evidentes na Revista Espírita, tá bem? Agora, há notícias de casas e castelos assombrados em diversas partes do mundo. Em Portugal, olha só, destacam-se 11 sítios que dizem ser assombrados. Vocês sabiam disso? Sabia? A senhora conhecia qual? Qual? Do Estoril. O que você ouviu dizer do Estoril? Eu quando passava na Marginal e ia dentro do carro com quem quer que fosse, muitos amigos que tinha ali, toda a gente dizia: esta casa é assombrada e sempre que alguém a compra, tem muito pouco tempo e volta logo a vender. E é uma casa linda mesmo em frente ao mar, na Marginal. A senhora sabe de quê? Quinta das Lágrimas. Mais alguém conhece? Então, olha só, Quinta das Lágrimas, que é em Coimbra, né? Diz que a referência é por causa da morte de Inês de Castro. Não é isso? Então, diz que a associação é essa que fazem, tá? A Capela de Ossos de Évora, né? Você imagina aquelas pessoas que foram ali enterradas, né? Os seus restos depois foram utilizados na construção. Também dizem, não é? E o Teatro Letts, no Faro, esse teatro, dizem, né, que aconteceu mais de uma coisa que é responsável por dizer que é assombrado lá, né? Primeiro diz que foi o suicídio de uma bailarina que dançava naquele palco, não é isso? E também diz que foi encontrado um esqueleto de um militar napoleônico encontrado emparedado quando eles foram mexer na parte elétrica do teatro, naquela parede que precisaram mexer, tirar, diz que acharam um esqueleto ali de um soldado da época ainda da guerra da França, né, com Napoleão. Isso que dizem, tá certo? Tem também o edifício panorâmico Monsanto, em Lisboa, não é isso? O convento de Mafra, aquele convento é muito bonito, né? Lá é fantástico, né? Dizem que lá, as pessoas que vão, diz que tem lá espíritos que viveram no calabouço do convento.
Tá? Pessoas que trabalharam lá também para construir aquilo dizem que estão ainda por lá. Tem pessoas que têm essa sensação. Tá? Castelinho São João do Estoril, que vocês falaram, não é isso? Hotel Monte Palace, São Miguel dos Açores, Palácio de Valença, em Sintra, Ponte de Mamerenda, Ilha Terceira do Açores. Então são vários, né? Esse caso, o Castelinho diz que na noite de luar, quem vai por ali, diz que vê uma criança, uma menina, com uma boneca de trapo. Diz que ela caiu ali, morreu, caiu de uma falésia daquela, de altura, e desencarnou lá. Tá? Diz que essa menina que veio, andando uma menininha, uma criança com uma boneca de pano. Tá? Algumas pessoas dizem que já viram. Então são vários os casos que aparecem, né? No caso do Palácio de Valência, que eu vi aqui, diz que também a pessoa ali, houve um conde também ali que suicidou no local e que anda por ali, né, chorando por aquela construção. Tá? As pessoas ouvem, né, o choro, o lamento, diz que por um amor que ele nunca teve, que existiam várias histórias, né, que contam, tá bem? E tem aqui também o Sanatório de Monte Alto, em Valongo, e o Palacete Marques Gomes, em Vila Nova de Gaia. Vocês que são de Vila Nova de Gaia, já foram lá? Motivo para ir agora, né? São todos convidados. São todos convidados. Dizem que no sanatório, ali morreram muitas pessoas com tuberculose. Não é? Essa doença é evidente, ela matou muita gente em diversas partes do mundo. E até hoje ainda tem pessoas que estão com problema com tuberculose, não é isso? E diz que tem pessoas que diz que veem os pacientes andando pela janela. Os pacientes com tuberculose, que gente que já viu que estão lá ainda circulando, tá bem? E o Palacete dizem que é terrível. Se você for lá, que é muito comum, a pessoa quando chega, você já ouve uma voz estridente, gritando, né? Saiam daqui, desapareçam, saiam daqui. Diz que se ouve alto, com voz estridente. Esse que é o comentário no Palacete Marques Gomes. Tá bem? Isso aí é o que as pessoas comentam, tá? E aí? Então a primeira pergunta que eu fiz, as casas e castelos assombrados existem? Estou repetindo a pergunta. Segundo Kardec, segundo a Revista Espírita, segundo o Livro dos Médiuns, sim, existem, tá? Os espíritos se apegam ao lugar ou às pessoas que lá habitam? Como nós falamos, depende do espírito. Às vezes eles ficam lá com relação à propriedade, que acham que é deles. São espíritos geralmente apegados aos bens materiais, tá bem? Ficam ali e dependendo da condição, eles podem sim tentar afastar os novos moradores. E tem casos que não, eles ficam ali porque gostam, às vezes, das pessoas que estão ali. Tá? E nem sempre o objetivo é atrapalhar, perturbar. E o que fazer para expulsar os espíritos que causam perturbações? Tá bem? Então isso aí também foi perguntado a Kardec. Que se deve pensar com relação à eficácia dos exorcismos para expelir do lugar mal assombrado os maus espíritos? Já tiveste ocasião de verificar a eficácia desse processo? Não tens visto, ao contrário, as tropelias redobrarem da intensidade depois da cerimônia do exorcismo? É que os espíritos que as causam se divertem com os serem tomados pelo diabo. Quando as pessoas falam que ele é o diabo, eles acham ótimo, acham o máximo, né? Então elas se acham divertido demais, né? Estão me achando, e o diabo é poderoso, né? Estão me achando que eu sou ele. Eles se divertem com isso, tá? E aí a pergunta de Kardec que a gente quer saber: haverá meios de os expulsar? Há, porém, as mais das vezes, o que fazem para isso os atrai, em vez de os afastar. O melhor meio de expulsar os maus espíritos consiste em atrair os bons. Atrai, pois, os bons espíritos, praticando todo o bem que puderdes, e os maus desaparecerão, visto que o bem e o mal são incompatíveis. Sede sempre bons, e somente bons espíritos tereis junto de vós. A resposta é clara, objetiva. Bem? Então, se eu
fica difícil a gente... Eu vou dar um exemplo bem simples. Bem simples. Se eu sou um pai que sou muito violento nas minhas atitudes, demais, eu sempre respondo bruto, certo? Espanco o filho, sabe? Tô sempre... Existem pais assim? Existem. E lógico que existem. E aí, um dos filhos bate no outro. Você acha que esse pai tem condições de chamar a atenção do filho porque bateu no outro? Ele tem moral para fazer isso? Ele não tem. O exemplo é dele. Ele age assim. E a referência que a criança tem são dos pais. Essa criança vai ter também influência evidente na escola, dos professores, no lugar que habita. Quer dizer, tem um monte de influência, mas os pais é fundamental. Então, se a gente tem uma casa, não é, de desordem, pelo nosso comportamento, da nossa família como um todo, eu não posso querer que os espíritos perturbadores saiam da casa. Eles não vão sair, a não ser que a gente mude o comportamento, como ele fala. Se eu mudar o comportamento da minha família, vai chegar uma hora que esses espíritos que gostam de intriga, que gostam de perturbação, que gostam de ódio, de violência, etc., eles não vão ter espaço ali. E nós temos uma arma poderosíssima para isso, que é o Evangelho no lar. Puder fazer uma vez por semana, não precisa ser longo. Abre um trecho do Evangelho, leia quem puder estar junto, comenta. Tem outro livro, pode ler outro trecho de outra obra espírita. Vai chegar um ponto que isso vai acontecer o quê? Vai melhorar a nossa condição, nós vamos ter mais consciência dos nossos atos. E como o Espírito respondeu, se nós conseguirmos melhorar a nossa condição da nossa casa, nós vamos atrair os bons espíritos. Porque toda ação nossa para o bem, nós teremos companhias que também desejam o bem. Se nós estamos tramando com alguém, tramando para prejudicar alguém, nós vamos ter influência de diversos espíritos que também gostam disso. Posso culpá-los? Não. Nós que estamos dando condição a isso. Eu posso receber influências benéficas e influências maléficas. Eu que tenho que tomar a decisão. O livre-arbítrio é meu. É aquela história que provavelmente vocês já conheceram, que já conhece. Quem não conhece, né? Da pessoa que chegou para conhecer um sábio, ele tinha 2 cachorros. Não é isso? Ele falou assim, tem o nome do cachorro? Tem. Certo? Esse chama bom e aquele chama mal. Aí ele falou assim, qual deles é mais forte? Aquele que eu dou mais comida para ele. Aquele que eu alimento mais. É isso? Então, se eu realmente alimento as minhas atitudes para o bem, estou sempre ali pensando, a gente erra, é evidente, nós erramos quase todo dia, erramos, pensamos nos nossos erros, eu tenho que reparar isso, eu tenho que melhorar, eu tenho que, sabe, os nossos hábitos, eu estou me esforçando, é isso que é importante, eu estou me esforçando para melhorar. A gente vai ter o apoio, o primeiro apoio que nós temos é do nosso Espírito Protetor, nosso anjo de guarda, ele está ali com a gente. Agora, se eu não quero isso, se eu estou me distanciando do Evangelho de Jesus, que veio aqui para nos dar essa orientação, através do seu exemplo, através do seu Evangelho, eu estou acompanhado de outro time. É o time da ignorância, que se afasta realmente das coisas que Jesus nos ensinou. Então, a atitude é sempre nossa. É isso? A decisão é sempre nossa. Para que a gente possa realmente... Então, eu vou ler mais uma vez, para não esquecer. Haverá meio de expulsar os espíritos. Há, porém, as mais das vezes, o que fazem para isso os atrai, em vez de os afastar. O melhor meio de expulsar os maus espíritos consiste em atrair os bons. Atrair, pois, os bons espíritos, praticando todo o bem que puderdes, e os maus desaparecerão, visto que o bem e o mal são incompatíveis. É óleo e água. Não dá jeito de misturar ali. Tá certo? Não tem jeito. Sede sempre bons e somente bons espíritos tereis junto de vós. É esse o recado que os espíritos superiores nos dão, que a gente possa
aprender, né, com esses exemplos que eles dão, com essas orientações, que a gente possa analisar agora a nossa vida, a nossa casa, a nossa morada, como nós somos, o que nós fazemos, né? Nós atraímos espíritos brincalhões ou atraímos espíritos sérios? Isso cada um tem que avaliar, né, e analisar, ok? Então, essa seria a nossa reflexão de hoje. Agradeço a participação de vocês, a presença de vocês, encarnados e desencarnados também, né? Que a gente possa refletir sobre isso e que isso possa realmente melhorar a nossa condição espiritual, certo? Muito obrigado.